Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Estúdio Tati, programa de exibição de final de semana, aqui pelo Grupo Tati de Comunicação. Estúdio Tati, que originalmente, de segunda a sexta, no período da manhã, apresentado pelo José Fernando Chiavenato, e nos finais de semana, comigo, a partir de hoje. O Estúdio Tati, final de semana, que a gente presta uma reverência e um agradecimento todo especial ao anterior apresentador, que foi o Sérgio de Grande Júnior, que lamentavelmente nos deixou e a gente sente tanta saudade. Era tão querido aqui, né, nesta cadeira e com todos os convidados. O nosso programa hoje vai falar de política de Ribeirão Preto, e o nosso convidado agora na tela. Ângelo Invernizzi Lopes é formado em contabilidade com extensão em gestão pública, consultor empresarial e perito judicial em contabilidade. Foi assessor parlamentar federal no Conselho Federal Parlamentar do CONFEP por 11 anos. Também diretor do Departamento Administrativo da Secretaria da Educação de Ribeirão Preto. Ângelo também foi secretário municipal da Educação. Atualmente é colunista político e criador do blog do Paulo Sartre. Eu vou apresentar também, antes de trazer aqui a presença que já está aqui do nosso lado, os nossos convidados do programa de hoje. É o Paulo Apolinário, que é jornalista da revista Revide. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado pela tua presença. Muito obrigado. E também o apresentador original do Estúdio Tati, de segunda a sexta-feira, o José Fernando Chiavenato. Que sou eu. Que está aqui, que é o senhor. Obrigado pelo convite. Com o maior prazer estar aqui dividindo a bancada contigo. Vamos matar um pouco de saudade. Eu que agradeço da dupla, né? Da dupla, sem dúvida. O nosso convidado está aqui, é o Ângelo Invernizzi Lopes. Ângelo, seja bem-vindo. Eu devo te chamar de Ângelo ou de Paulo Sartre? Melhor Ângelo, né? Mas eu já, de antemão, te agradeço pelo convite, pela referência, pela deferência. A gente que agradece. É um dos caras que mais entende de bastidor de política hoje, sem dúvida nenhuma. Só para a gente iniciar e dar o pontapé inicial na nossa entrevista, a gente vai falar de muitas outras questões políticas, né? Bastidores especialmente, que o Ângelo é expert. Da onde surgiu a ideia do Paulo Sartre, né? A ideia de criar um personagem para falar dos bastidores da política? Olha, Paulo Sartre, ele começou por causa da imprensa, né? Eu vinha também de uma série de problemas, muita depressão, mas eu sempre gostei de falar sobre política, tratar sobre política, fazer leituras. Desde a época que eu fui no conselho do CONFEP, né, do Conselho Federal de Parlamentar, onde eu fazia análises de deputado federal em Brasília, escrevia, né, fazia esse trabalho, e eu sempre tinha um olho no legislativo aqui, mas onde eu trabalhava eu não podia tratar o assunto. E a imprensa, ela deixou uma lacuna muito grande, tem uma lacuna até hoje muito grande. E eu comecei a me aproximar da imprensa, de profissional da imprensa, e com o blog colocando outra visão do que saía na notícia, né? Porque a notícia que aparecia na imprensa, que ela era publicada, sempre era de um modo de como foi apresentado por jornalista, né? E, infelizmente, assim, o jornalismo ele é muito caro, né? E você precisa ter pessoas que tenham especialidade naquilo para que a coisa se desenvolva melhor. E eu comecei a fazer com o blog. Eu já tinha o blog do Pepe Luvinha antes, eu fechei ele porque ele era muito sarcástico, não dava um tom sério da coisa, e passei a utilizar o Paulo Sartre, e eu comecei a me aproximar de veículos de imprensa, de profissionais. Me aproximei do Paulo, de você, do Chiavenato, do próprio Schiavone também, e do De Grande também. Eu conversava muito, ele era muito rabugento comigo, mas a gente sempre trocava. De Grande era o coordenador, né? O diretor do site TH+, né? Do portal TH+, aqui do Grupo Tati. Quantas vezes que assim, ele chegava para mim e falou: me ajuda aqui, porque a notícia não é bem assim, a coisa não é. Falou: não é mesmo, né? E aí eu dava alguma coisa, passava alguma coisa para ele, que aí ele, no programa dele, eu percebia que ele dava umas cutucadas a mais, além da notícia, né? Eu acho que foi um período assim muito interessante para mim,
foi muito legal para mim. Você percebeu que mudou, apesar de você não ser jornalista, mas você mudou o jeito de fazer comentários e colunas políticas? Ela ficou mais leve ou mais ácida? Olha, eu sempre coloquei um tom ácido, um tom crítico nas coisas, né? Principalmente do legislativo. Eu trabalhei sempre no sentido de colocar a luz onde a imprensa não conseguia colocar, né? E na época eu era muito inconformado com a imprensa. Hoje eu entendo mais, tendo contato depois do que é, como que funciona. Eu vejo mesmo que a questão é estrutural, né? Não é do jornalista. O jornalista, se ele quisesse, ele parava e fazia uma coisa só, se especializava numa coisa só. Mas eu sempre tratei a notícia muito ácida, né? Sempre tratando, falou, né, não é bem assim, e sempre colocando os fundamentos da coisa, né? Sempre, principalmente na época do Sartre, logo no começo, eu tinha uma preocupação muito grande de falar e pôr a fonte. Falar e pôr a fonte. Chapava um documento, alguma coisa, você encontra isso assim, 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 porque eu não podia incorrer no erro, numa situação de que ser atacado por fake news. Mas em determinado momento você parou de colocar a fonte? Já... Parei porque depois que chegou a ter uma credibilidade, isso, principalmente uma credibilidade também no meio da imprensa, aí eu parei, porque eu ficava muito restrito a esse tipo de coisa. E ficava aparecendo muita denúncia. E o objetivo meu era dar opinião mesmo, né? Colocar a opinião política. Nunca quis ser jornalista, mas em algum momento eu fiz o papel, né? Fiz o papel. Tá bom, vamos lá. Sequência de perguntas. Posso passar? Opa, né? Paulo Apolinário, da revista Revide. Por favor, Paulo. Ok, Ângelo. Pegando carona no que você falou do blog, que eu tenho lido recentemente, queria trazer um tema que está quente no momento, que é o centro administrativo. Você tem falado muito sobre ele. Tem uma percepção que você teve, que nós temos também, que tem dois momentos do legislativo da Câmara diferentes. A gente tem um primeiro momento, que era aprovar a venda de imóveis da prefeitura, para custear a construção do centro, estava tudo ok. E tem esse momento agora, ano eleitoral, que começou a aparecer algumas críticas à questão do plebiscito, por exemplo. Como que você avalia essa mudança de comportamento de uma parte da Câmara? É somente o ano eleitoral ou tem mais alguma coisa aí? É claro que em razão eleitoral, o processo do centro administrativo de licitação, ele tem que ter alguns pré-requisitos. Um deles, você não pode abrir uma licitação sem dotação, tá? E aí o Executivo inovou, né? Atribuiu a dotação à receita futura de venda de imóvel que nem totalmente está vendido, né? Então, tem uma situação que a dotação não está 100% garantida. Anteontem, saiu o resultado do leilão, 43 lotes, 3 foram vendidos, foram leiloados. Então, né? Então, assim, precisa correr muito para completar isso. A outra situação era a questão e essa situação está muito ligada com o Legislativo, porque o Legislativo deu o aval, primeiro, para a doação dessa área, né? Então, tem uma lei lá que ele é aceitando, e a outra é para leiloar próprios do município, para poder bancar essa situação, e outra parte é um empréstimo em dólar, né? Então, mas mesmo assim, não tem o 100%. Então, a Câmara se utiliza hoje de uma boa parte dos vereadores em tratar o assunto de falar, olha, agora vamos discutir agora, mas por que não discutiu depois, antes de vender terreno, né? Quer dizer, de qualquer forma, é uma baita de uma lambança, porque se não acontecer o centro administrativo, tem um empréstimo em dólar contratado, tem tem um fundo de imóveis que já foram vendidos, né? E outros que estão em entrando em eminente leilão também posteriormente. Então, assim, se não acontece uma coisa, o prejuízo está feito. Tem um fundo de caixa lá que é para isso, né? Então, o processo do centro administrativo não chegaria onde chegou se não fosse com a mão da Câmara.
É difícil fazer futurologia, mas o que você acha que pode acontecer? Olha, é difícil, porque é só mesmo um desgaste político para não acontecer, né? Está se passando em cima de muita coisa, ou seja, tem muita vontade de se fazer isso, né? Não tem dotação, o terreno não está no nome, inclusive foi o blog que alertou isso, né? Eu precisei fazer o papel de jornalismo, de falar, olha, o terreno não está. E eu dei fonte, inclusive, né? Falou, ó, o número do registro do cartório é tal, o código do IPTU é tal, vai lá no cartório tal, que vão ver que o terreno não está em nome da prefeitura. E pior, né? Não está desmembrado, né? O terreno, o que seria a parte só da coisa. Mas existe muita vontade de se fazer isso. Existe muita vontade, então assim, não dá para fazer. É só um desgaste político mesmo para deixar isso de lado. Como o executivo, o agente público do executivo, ele não passa por uma reeleição, ele pode esticar essa corda por mais um tempo, né? Kevenato, vamos lá. Ângelo Lopes à nossa disposição. Primeiro de tudo, um prazer estar com o Ângelo aqui. Ele sabe que eu sou fã dele, sou um admirador do que ele escreve. Você disse que nunca teve a pretensão de ser jornalista, mas né? É alguém que capta muita informação, tem muita informação, informação oficial, oficiosa, né, que é importante, e sabe fazer essa medição, sabe fazer esse contorno todo para transmitir isso ao público leitor. Então, o que eu te pergunto, aonde você se inspirou para buscar esse tipo de informação, trabalhar com essa informação, e nessa informação deixar vazar um cunho de acidez, né, de crítica social, às vezes está com leveza, mas que não deixa de ser crítica. Onde você buscou isso? A começar pelo... Calma, peraí. A começar pelo nome, né? Quando a gente fala Paulo Sartre, imediatamente a cabeça vai para a França, né? Jean-Paul Sartre, né? Por que não Simone de Beauvoir, por exemplo? De Beauvoir, né? Quando fui secretário, né, eu escrevia muitos pensamentos relacionados a Jean-Paul Sartre, diversos. Então, eu sempre... eu não gostava muito de usar Facebook, e tinha uma pessoa que cuidava disso, que fazia questão, a imprensa oficial, que cada secretário desse publicidade do seu próprio serviço, do seu próprio trabalho. E a única coisa que eu fazia lá, e assim, eu não mexia muito, mas a única coisa que eu fazia lá era fazer reflexões de Sartre. Então, quando eu estava com o Pepe Luvinha, eu precisava dar um ar de mais seriedade, tudo. Eu falei assim, vou abrasileirar aqui, vou pôr o Paulo Sartre, né? Foi nesse sentido. E a inspiração foi a inspiração também que eu tive para tratar, assim, porque eu já fazia, na época, esse trabalho, e era um trabalho que era um trabalho meio solitário, que era do Conselho Federal Parlamentar, que era exatamente fiscalizar a atuação do Legislativo, mas eu fazia isso nacional, e o CONFEP é uma entidade privada, né, associativa, e eu fazia essas análises e ficava com o olho no Legislativo, né? Isso aí ninguém sabia. E aí eu sempre carecendo de ver alguma situação da imprensa, que a imprensa ainda tinha alguma coisa naquela época, né? Tinha o jornal A Cidade, tinha alguns jornalistas combativos, tudo, mas eu começava a focar, né, nas pessoas, nos profissionais da imprensa daqui, né, de Ribeirão. E aí eu foquei muito em você, Kevenato, no Morandini, né, porque o Morandini ele sempre foi muito crítico na questão do parcelamento e uso do solo, né, talvez seja um dos profissionais que mais conhece isso. E eu fui nessa linha, porque assim, você acaba seguindo quem você admira, né? O Golfeto foi meu professor também, né? Foi meu professor de economia. E aí, nesse sentido, eu comecei a trabalhar a coisa numa outra pegada, né? Então,
o papel mesmo meu, que eu gostaria de fazer, é ter uma imprensa atuante e colocar outros pontos de vista, sair um pouco fora da bolha da notícia, né? Então, eu precisei, muitas vezes, dar a notícia e depois comentar depois, como um fato, depois que saiu da imprensa, né? E muitas das vezes eu assim, compartilhei o que eu tinha, os colegas falaram, eu não quero dar isso, né? Porque já tá ficando chato determinadas coisas. Pode passar isso. Né? Existiam momentos que Você é que prova acontecia? disso. Você é prova disso. Tá, eu sou o perguntador hoje. Então, existiram momentos que não quiseram dar? Não, existiu, é claro que... Se não tiver provas, é complicado. Você tem que e- fazer uma apuração. Né? e mesmo Do jornalista sério fazer uma apuração. E assim, eu não estou fazendo crítica, não, porque muitas das vezes eu mesmo não entreguei isso no blog, porque eu não tinha comprovação. É que eu te falei, eu tinha problema demais na época. Para ter mais problema de uma coisa que eu não estava sendo remunerado, estava fazendo por prazer, estava ocupando meu espaço, estava desalimentando minha depressão. Então eu falei, arrumar problema ainda, problema assim, né? A hora que você arruma um problema para você, você arruma para a tua família também. Eu falei, poxa. Né? O blog, o Paulo Sartre, ele te deu vida, ele te trouxe um ar novo? Deu. Pode considerar assim uma Deu, pegada diferente para a tua vida? Ele deu oxigênio para mim, porque no momento que eu não podia falar, eu não conseguia falar, eu estava amordaçado, eu pude ter uma linha de expressão, poder falar, poder criticar, porque o que eu queria fazer, logo após sair do serviço público, era exatamente isso, partir por uma questão de um analista político, né? E não foi possível, né? E o Paulo Sartre virou um canal para mim que assim, muito rico para mim, né? Foi uma coisa muito importante e salvadora para mim. Respondido, Zé? Não, Eu queria acrescentar perfeito. na pergunta do que Pois não. Renato também. Na mesma linha? Na mesma linha. Vamos lá. Você está comentando do Sartre, né? O Sartre fala muito sobre as escolhas, né? Sobre que a gente está condenado à nossa liberdade de escolha. Quando você escolheu dar as caras, você sentiu que você se queimou com muita gente? Teve gente que virou as costas para você? Que foi uma escolha deliberada sua aparecer, né? Demorou muito tempo, Ângelo, para ser revelado? Eu Quanto tinha tempo? demorou e eu tinha um propósito de fazer essa revelação mesmo. Ela não aconteceu por minha vontade. Meu telefone foi invadido, o telefone da minha esposa Sara foi invadido. Aí a coisa começou a ficar chata, eu fui recebendo ameaça. E aí quando você recebe ameaça, aí é complicado, né? Aí chega e fala, olha, pera um pouco, você quer pegar, você invadiu o celular 1, 2, 3 IPs de notebook. Aí você falou, pera aí, né? Então eu simplesmente fui no meu blog e aonde eu coloquei, foi uma virada de ano lá, refletindo, fui lá e coloquei meu nome, né? Eu coloquei meu nome e ficou lá meses e meses e meses lá, e ninguém se tocava, né? Ninguém chegava, printava aquilo ali e colocava um círculo, olha aqui quem é. E foi passando até que um viu, né? Aí uma pessoa viu, aí falou para a imprensa e aí eu me revelei. Mas eu me revelei justamente por isso, por esse momento em que meu celular foi invadido e eu, prezando principalmente pela segurança da minha família, eu resolvi fazer. Mas essa invasão, você acredita que foi por conta da sua atuação política mesmo? Foi exatamente por isso. E eu sei nome e sobrenome da pessoa, mas eu também tinha um entendimento que aquilo ali era só uma coisa vaga. Mas eu tenho como primícia a segurança da família, enfim. Eu não poderia considerar isso, né? Hoje eu acho que, né, aquilo aí foi fanfarrão de fazer aquilo naquela situação, né? Tentar, tanto que assim. Mas por via das dúvidas. Exatamente, vinha um monte de ilação do tipo de ameaça. Você vai perder o emprego. Eu imagino que era um de vocês aqui, né? Na coisa. Tinha outra situação. Homem bomba. Aí tinha outra situação que falava da vida pessoal de outro. E
falava da minha também, né? Então, assim, eles imaginavam que era 4, 5 pessoas. E eu fazia isso de propósito também, né? Eu escrevia de uma maneira diferente de uma ou de outra. Eu não fazia revisão de texto, do jeito que estava, eu fazia no celular, do jeito que estava, ia. E era uma coisa assim bem... Hoje eu estou tomando mais cuidado quanto a isso. Custa caro ser bem informado? Custa. Você precisa dar tempo para isso. Você dá tempo até para você ouvir até o que você já sabe, né? Porque você tem que ter paciência para ouvir. Você falou, eu já sei isso, tal. Você não pode ignorar, porque às vezes o cara dali, o que ele vem te trazer, ele vai te trazer uma coisa uma ligação de um ponto no outro. Então, assim, ele dá trabalho. Eu queria saber, assim, para dar uma globalizada, né? Apesar da gente falar da política, dos bastidores da política local, Ribeirão Pretana, o Ângelo, como é que você entende, Ângelo? Como é que você vê a política local de uma forma geral, tanto executivo quanto legislativo hoje? Uma análise tua curta e grossa. Olha, a Câmara, hoje, ela é muito refém da Câmara passada, né? Tem um divisor de águas aí, que foi a operação, e aí esse pessoal que entrou, muitos deles bem preparados para entrar, outros foram se preparando com o carro andando, né? E ela sempre ficou de refém em relação às construções que foram feitas nas outras. Em termos legislativos... Quem ficou? Refém. Essa ficou refém da Câmara, você disse? Da Câmara passada, tá. do divisor de águas da de operação. 2016. Exatamente. E a Câmara atual, ela não conseguiu ser mais produtiva que a anterior, né? Por até razões óbvias, assim, porque tinha vereador lá que estava há muito tempo lá, com seus gabinetes montados, com seus assessores experientes, e a Câmara ela veio para mostrar serviço. Ela tinha que mostrar serviço. Num primeiro momento, ela ficou com uma base, o governo ficou com uma base ali, assim, se perdia um governo, ele perdia a Câmara, ele perdia o Executivo. E agora, no segundo ano, escancarou de vez, e assim, a base ficou muito, ela estendeu muito. E esses vereadores, eles cometeram um erro muito grande no sentido de que fazer parte da base não quer dizer que você não tenha que fiscalizar, que você não possa fazer política, né? Que você não possa exigir do executivo o que você dá. Essa Câmara entrega muito para o executivo, e o executivo não cobra nada, o legislativo não cobra nada do executivo, né? Absolutamente nada. Então, eu estava conversando ontem com um colega que ele estava reclamando de um problema de obras, né? No entorno. A população pode ir lá reclamar. Seria a base da própria base do governo falar o seguinte, travar as pautas do governo, falar, resolve isso aqui, porque isso aqui vai complicar para a gente. E complicou, e está complicando. E eles estão correndo atrás de uma coisa que, infelizmente, numa situação muito complicada, que agora é hora de falar o que ele fez em 4 anos ou 8 anos, e não tem muita coisa para falar. Ele vai ter que falar do outro, do adversário. E é muito ruim isso na política. Eu vejo a tua resposta, que você falou agora para o Apolinário, tentando justificar o mau desempenho da Câmara, o mau desempenho do Legislativo, a falta de experiência, a inexperiência dos vereadores. Mas esses vereadores não são inexperientes na hora de fazer caixinha, né? Como é que chama aquele dinheiro que racha entre funcionários? Não são rachadinha, não são inexperientes na hora de fazer conchavo entre eles mesmos, não são, e são absolutamente inconvenientes para a sociedade. Se você pegar a Câmara, hoje é uma Câmara omissa, covarde, uma Câmara que teve a oportunidade de fazer grandes debates, não fez,
talvez sim, por falta de qualidade técnica, por falta de, eu não digo jamais experiência, mas por falta de coragem mesmo. É uma Câmara chata, é uma Câmara para dormir, é uma Câmara para cardíaco, você sabe o que vai sair dali. E dali não vai sair nenhuma palavra de desconforto a quem atua hoje no governo, quem são os governantes. Então é uma Câmara fraca, realmente, uma Câmara omissa, covarde, uma Câmara sem coragem, sem grandes debates, uma Câmara... Qual é o projeto dessa Câmara? Se a Câmara vai sobreviver daqui 100 anos, daqui um ano, alguém vai me dizer o que é que essa Câmara produziu de concreto, de bom, de eficiente, de interesse da população? Não te parece muito confortável dizer apenas que é inexperiência? Quando, na verdade, eles são ruins mesmo, óbvio que. Como se diz no filme Casablanca, né? Prenda-se os suspeitos de sempre, faça a nota, emita a nota oficial que a gente sempre faz, é isso. Olha, o que é, Renato? A Câmara, assim, ela é bem plural, né? Você tem vereadores ali com mestrado, tem vereadores que poderiam entregar muito, e não entregaram quase nada. Tem os vereadores que são representantes de bairros, que têm bastante dificuldade, mas vão se superando nisso. Então, assim, existe a esquerda, existe a direita. Então, assim, ela é bastante plural. No entanto, ela está desacreditada na Câmara, né? Eu lembro quando secretário, eu fui numa audiência pública da educação, e foram feitas 5, 6 audiências públicas. Eu encontrava aquela Câmara cheia de gente sentada no chão, né? Em 2015, foram 5 audiências públicas, tudo lotada, disputada, igreja evangélica, católica, discutindo o plano municipal da educação. Agora, se você for fazer uma audiência, seja em qualquer pasta, você encontra lá 4, 5 pessoas. O que falta? Falta entusiasmo da população? Quer dizer, o povo cobrar? Eu acredito que falta crença, né? Não acreditam mais nesse modelo que fez. Por quê? Justamente por isso, né? A base do governo uma bancada do governo é altamente democrático isso em todo lugar. Ninguém está reclamando que o executivo não possa ter base. Ele tem que ter base. Senão ele não caminha, senão ele não governa. Mas o problema é que essa base, ela tem que cobrar também, ela tem que fiscalizar também, ela tem que pôr limite e falar assim, até aqui não dá para fazer. E ela tem moeda para cobrar isso. Ela tem moeda, porque tudo do executivo passa pelo legislativo. E nem tudo não pode se negociar, como eles negociaram, porteira fechada, né? Então, assim, a Câmara perdeu muito nisso, né? Eu sempre sou de uma linha democrática. Eu acho que tem vereador, o vereador, para ser eleito, ele não precisa estar preparado para isso, porque em lugar nenhum está escrito isso. Ele precisa ser representativo. Então, você faz uma Câmara plural justamente com isso, com você tem vereadores ali com mestrado, doutorado e outros que são representantes de comunidade, né? E está tudo bem para você? Você acredita que o vereador, como representante do povo, não teria que ter um mínimo de qualificação? Não, ele tem que se qualificar, mas assim, é uma premissa da democracia. Okay. A representatividade é o voto. E você ali, você só não pode votar em alguém que é analfabeto, mas ele não pressupõe que você tem que estar preparado para isso, para ser vereador. O que o vereador tem que fazer? Ele é de um nicho que ele vem de um lugar que ele não tenha tanto conhecimento, mas ele tem a opção de contratar assessor, advogado, contador. Assessores esses que precisam estar qualificados. Não assessor de voto. Né? Mas então, tem que ter diploma, vamos dizer assim. Exatamente. Tem que ter cursado tem que ter feito algum curso na faculdade. É por isso que você tem os assessores, você tem 5, 6 assessores ali, justamente para dar base para você fazer um bom mandato. Por quê? O vereador não precisa ser preparado para isso. Senão, nós faríamos
uma prova, fazer um processo seletivo. Você acha do voto distrital? Você é a favor? Voto distrital? É o mais democrático, no meu ponto de vista, porque você reúne as distritais, né, as regiões, os votos por regiões, seria mais adequado. Não aconteceria tanto o que aconteceu nesses 2 mandatos, não aconteceria. Eu vou fazer o seguinte, antes do Paulo Apolinário e do Chiavenato continuar, nós vamos fazer um break, preciso fazer uma rodada, um intervalo, rapidinho, a gente volta em instantes, entrevistando o Ângelo Invernizzi Lopes, com a participação do Paulo Apolinário, jornalista da revista Revide, e também o José Fernando Chiavenato, apresentador do Estúdio Tati, aqui do Grupo Tati de Comunicação. Na volta, nós vamos falar sobre eleições 2024. Até já. Onde é o seu mundo? Seu mundo é a sua cidade. É nela que você vive, tem suas raízes e cria seus sonhos. É da sua cidade que você testemunha as mudanças que acontecem em todos os lugares. É para onde voltam sua mente, corpo e coração depois de dar a volta no planeta inteiro. E a TV Tati se orgulha de ser, através da tela da sua TV, computador, tablet ou celular, uma das janelas que te conecta com o mundo. TV Tati, sua TV, nossa cidade. Estamos de volta com o Estúdio Tati, edição do final de semana. Hoje entrevistando o analista político Ângelo Lopes. Nós vamos falar, já no primeiro bloco, a gente falou muito sobre política, né? De uma forma em geral, e agora fiquem à vontade, né? Estamos aqui com o Paulo Apolinário, que é jornalista da revista Revide, o José Fernando Chiavenato, aqui do Grupo Tati, do Estúdio Tati, mas fiquem à vontade, a gente vai falar também, né? Quero explorar nessa nossa última meia hora sobre as eleições 2024. Eu quero começar já fazendo a primeira pergunta justamente sobre isso, Ângelo. A gente começou ali, logo no começo, né, do esquenta para as eleições desse ano, com cerca de 11 possíveis candidatos à Prefeitura de Ribeirão Preto. Se eu estiver errado, os senhores me corrijam, mais ou menos 11, né? E isso baixou a uma desistência, e isso pode levar ao quê, né? E eu digo, quando levar ao quê, é de informação para quem de direito, que é o eleitor. Isso complica, isso atrapalha, isso facilita a vida do eleitor? A gente não sabe ainda, existem muitos partidos nas tratativas, né, de quem serão os candidatos, principalmente a vice-prefeito. Isso atrapalha a vida do eleitor, isso facilita, isso deixa muito flexível para quem de direito, Ângelo? Eu acho que não, eu acho que melhora a discussão, né? Quanto mais pessoas que você tem que se apresente, mais um espectro de interessados você vai ter, né? Então, é um modelo diferente que veio da eleição, que está sendo um pouco diferente, né? Mas é o mesmo modelo, a mesma estrutura que foi vencedora pelo Duarte Nogueira. O Ricardo Silva vem tentando fazer a mesma coisa, a mesma política e naturalmente, um modelo, você consegue, o vencedor, você consegue repetir ele. Provavelmente, depois de 4 anos, esse modelo de WO, né, que todo mundo chama, ele não vai colar. Mesmo porque esse excesso de números de candidatos, ele se vê por uma situação seguinte: para dar WO tem que negociar com muita gente, né? E na eleição passada era uma coisa nova, se negociou com 4, 5. Agora tem que negociar com muita gente. Então, talvez seja esse o motivo de aparecer tantos candidatos, porque, olha, quer fazer como fez em 2020? Ok, né? Mas, olha, eu também estou aqui, né? Eu também estou na fila para sentar e negociar também, né? Então, você quer dizer que muitos candidatos entram na disputa para negociar, e você considera, e se for isso que eu entendi, você considera isso sadio? É normal, é da democracia, né?
Você vê desde que esse negócio seja com objetivo popular, né, com serviços públicos. Então, cada candidato desses, eu tento fazer a leitura. O que ele está trazendo como mote para melhorar a cidade? Então, de repente, ele chega, está lá, ele faz uma composição, ele não vai ser vice, ele não vai ser nada, mas aquela pauta foi garantida para ele. Então, a pauta que ele começou a defender na pré-campanha, que às vezes ele entra na campanha e depois ele abre mão da campanha, que ele vai falar sobre aquilo, porque ele quer se acreditar. Então, assim, é super legítimo, é muito qualificado fazer uma política dessa. Agora, quando a pessoa apresenta o seu nome, o partido apresenta o seu nome, e ela não tem um propósito, você não vê um propósito, o que ela está defendendo, né? Então, ela não defende absolutamente nada. Ela vai lá para criticar, para falar que eu sou gestor, eu sou melhor, tal. Mas o que você quer trazer para Ribeirão? Ou seja, e ele está indo para uma composição, venhamos e convenhamos, né, por cargo, né? É óbvio, isso aí fica muito claro. E aí é a questão do lado ruim que se tem e aonde que é o efeito colateral da democracia, né? Paulo. Queria colocar sobre isso que você falou do WO, que aconteceu na última eleição, de desistências e composição para facilitar depois a vitória, né? Hoje, nós, recentemente, tivemos uma desistência do candidato do MDB. Hoje, o MDB está na mesa de negociação. Para onde ele está pendendo? Para onde ele vai? Olha, o MDB, ele já tinha definido, ele já tinha se definido para ir com o Ricardo, né? Acertou com o Ricardo, tudo, e deu uma travada em razão do prefeito ter tido a colaboração da direita para chegar no Valdemar Costa Neto, que questionou a posição do PSDB, o que ele queria aqui. E o PSDB jogou a carta, abriu mão do Alessandro Irata para colocar o Igor. Chamou o Igor e conversou, isso aí é fato. E tanto que o Igor não segurou entusiasmo, saiu contando para todo mundo e isso vazou para todo lado. Mas já estava acertado com o Ricardo, né? O Baleia, obviamente, como um cara que só toma decisões técnicas baseadas em pesquisa, em estudo, ele vai só num ponto certeiro. Ele parou a negociação com o Ricardo, interrompeu um anúncio que era para sair na quinta-feira passada, não saiu. Aliás, era para sair quando o Tarcísio voltasse do exterior, não saiu. Ele interrompeu por uma razão muito simples, né? O Baleia não tem só Ribeirão Preto, né? O Baleia tem São Paulo também, que é muito cara essa eleição para o Baleia. E lá, no PSDB, tem o Datena. E o Datena é um cara que, vamos dizer assim, se a eleição está polarizado, ele entra para rachar no meio, né? Para rachar no meio não, rachar em 3 partes, em 4 partes. Aí o resto, a quarta parte é com as minorias ali. Então ele bagunça o coreto. Então, é óbvio que o Baleia tinha que interromper a negociação para falar assim, prefeito, o que você quer? Né? Vamos acertar em São Paulo para acertar aqui? Isso é da democracia, é a forma de se fazer política, né? Então, isso aconteceu, né? Mas provavelmente eu acredito que o acordo entre MDB, republicanos e PSD já está sacramentado. Já está sacramentado. Talvez falta definir se o MDB vai realmente indicar o vice, né, que tem hora que fala que é um nome, tem hora que fala outro. Só vou fazer um parênteses aqui. Nós estamos gravando esse programa, né? Estamos falando dessas possibilidades na quinta-feira, 11 de julho. Portanto, política é igual nuvens, né? A gente não sabe o que pode acontecer no momento seguinte. Então, só para confirmar isso, o programa passa no final de semana, mas a gente está gravando na quinta-feira. Só fazendo, antes do Kevenato aqui fazer sua pergunta, Zé, você citou o Baleia,
né? Sim. Na política, é um quebra-cabeça, é um jogo de xadrez, possivelmente, né? É importante ter bons jogadores. Eu considero o Baleia um bom estrategista. Vou mudar o nome, não é jogador, é um estrategista, né? Assim como Nogueira, assim como considero Marcelino Romano, né? Quem que você considera hoje o melhor estrategista da política ribeirão pretana? Marcelino Romano Machado. Por quê? Ele sempre teve uma leitura muito correta, muito precisa das coisas. O partido que ele está não protagonizou aí uma cabeça de chapa, tentou fazer isso agora, mas eu vejo nele e admiro ele também. O Nogueira é outro cara assim, muito perspicaz na política, que também toma decisões técnicas baseadas em pesquisas, em estudos, em análise. Então, muitas das vezes a gente possa fazer algum comentário ou outro, falar o cara está ficando louco, o cara está teimando, mas é por uma razão muito analisada, né, que está sendo tomada. Porque assim, ninguém move uma pedra para perder, né? Então, às vezes, o cara está trabalhando, olhando 2026, 2030 e assim vai, né? Mas as decisões também do Baleia e do Nogueira também, elas são muito baseadas na parte técnica, estudo técnico e de análise política. Já que nós estamos falando de bastidores aqui, Baleia vai ao Senado? Olha, se ele conseguir a reeleição do Nunes lá, ele tem uma boa base em São Paulo para trabalhar, né? Então, o Senado ou Presidência da República se baseia muito nisso, você ter plataforma. Se ele tiver a plataforma, a cidade de São Paulo, ele pode pensar nisso. Você acha que ele pode ir à Presidência da República? Não, você Presidência... isso? Não, o que eu disse... Comparativamente, o Senado e a Presidência da República, ela se define muito no que você tem de plataforma de trabalho. Se ele tiver, obviamente, que eu imagino que ele vai querer estudar a possibilidade, né? Porque ele não vai tomar uma decisão sem ter uma lógica exata lá de condições para que ele assuma uma concorrência para o Senado. Nogueira vai a vice, Duarte Nogueira vai a vice governador, candidato a vice-governador? Não acredito. Não acredito. Acho que é Senado para o Nogueira? Nogueira não. Nogueira deve sair deputado federal, alguma coisa assim. Como governador, eu não acredito. O tempo é o senhor da razão, né? Vamos lá, José Fernando. Olha, eu nem vou entrar nessa questão de política de eleição, né? Assim, nós estamos no momento eleitoreiro, aliás, fora de Ribeirão Preto, para ver o contraste que é, né? Ribeirão Preto, a eleição de 2024 em Ribeirão Preto, ela tem um filtro que chama-se 2026. É exatamente o contrário, é de volta para o futuro, né? Então, depende dos acertos que forem feitos para que possibilite a candidatura de Nogueira, a candidatura de Baleia, etc. e tal, para a gente ter um quadro em Ribeirão Preto. Agora, pouco importa se Ribeirão Preto tem 11 candidatos, ou 22, ou 33, ou um único. O que importa é que os nomes apresentados até hoje, nenhum fez a plateia, a população respirar, o público, o eleitor respirar e falou, poxa vida, está aí, um candidato a ser votado, a ser analisado. São ruins os nossos candidatos. Eles são muito e infinitamente menores do que o cargo, do que a cadeira de prefeito. E isso é muito ruim, porque tem que prevalecer, tem que haver uma prevalecência entre a cadeira e o homem. Eles têm que pesar da mesma forma, tem que ser bem sopesado. Não é para o cargo não pesar muito e para o homem também não ser maior que o cargo, né? Se ele se julgar maior que o cargo, como é que pode, né? Mas Ribeirão Preto, não te parece que os candidatos sofrem de um nanismo muito atarracado, muito visível, principalmente diante, você falou do Marcelino, vou lembrar,
Costabile Romano, Sim. Condeixa Filho, Orlando Jurca, João Orlando Duarte da Cunha, João Cunha, João Gilberto, Wagner Marcelo Sartre. Wagner Marcelo Sartre, Flávio Favor, Antônio Calixto, uma série de homens que Vicente fizeram... Golfeto. Vicente Golfeto. Poxa, Se que a gente vergonha. for ficar falando aqui, Horácio Lopes de Camargo... Maravilhosos, né? Aí, gente maravilhosa, gente da direita, da esquerda, mas que tinham tutano, tinha inteligência. Os de hoje, eu sinto essa falta de tutano, essa falta de inteligência e de perspicácia. Bom, acima de tudo, nós vamos transferir o título do José Fernando Quevenato para outra cidade, né? Já que o senhor não vai. Não vou para Liverpool, voto com o maior prazer. Vai, Liverpool, né? Tá certo. Vamos embora. Ângelo. Olha, eu concordo com você e tem algumas razões, né? E a gente precisaria de um programa inteiro só para tratar disso. Mas eu vou falar uma delas e eu acho que é a principal. É a estrutura política nacional, né? E a questão é a estrutura partidária. Se você perceber, nós estamos conversando hoje com políticos, que eu falo conversar, a população, na eleição ela conversa com os personagens. Então, nós estamos conversando com filhos de políticos, né? Nós temos o Ricardo, temos o Maurício Gasparini, temos... Maurílio Romano. Maurílio Romano, o Maurílio está fora. Sim, mas eu digo como presidente do partido. O presidente Igor, do progressista. o Igor. Exato. Então, assim, nós estamos assim, o partido, ele está... Né? Tem o Jean Coraús. Isso, tem o Jean Coraús. Então, o que está se fazendo ali? Uma cadeira de herança, né? O pai Isso é ruim? É péssimo. Isso é ruim? É péssimo. E isso só acontece porque... Mas ele não trouxe de casa essa tarefa, né? Essa lição, ele não Deveria. aprendeu em casa, deveria ter aprendido e não aprendeu? Deveria, porque se é filho de político, respira e vive, come, bebe política. Mas o que acontece é o seguinte, a partir do momento que isso acontece, a estrutura partidária impede novas lideranças. Não deixam nascer novas lideranças porque eu tenho que atender meu filho. Então aparece o amigo do filho lá. Ah, pô, esse cara é bom, não sei, vem para cá, não, manda ele procurar outro lugar, porque aqui, entendeu? Então, assim, está se fazendo uma casta, está se fazendo uma proteção, está se tomando conta das cadeiras. Para mim, hoje, tem cadeira, a cadeira é do pai ainda, né? Porque o filho senta lá, ele está muito vinculado às questões do que foi o pai, muito vinculado à história do pai. Ele deixa de ser ele mesmo. Mas por quê? Por que isso acontece? Porque novas lideranças elas são podadas ali na raiz para não acontecer, porque eu tenho que dar condição para os filhos, né? Então, em detrimento dessa situação, Ribeirão Preto está acontecendo, esse fenômeno está acontecendo, e eu vejo, e isso é muito ruim, né? É muito ruim, porque se faz agentes políticos privilegiados, né, que eles já são inseridos na política, sem ele entender política, sem ele dar importância para a política. Ele chega lá para falar assim, ele vai pegar o que é bom, o que foi conquistado com muita maturidade pelo pai, que é o seguinte: você ganha alguma coisa para você chegar para ter o poder. Não, ele já chega já com poder, ele já pega o poder sem aquela maturidade de construção como político. Então, esse é um problema que Ribeirão Preto vai ter por muito tempo, eu não quero fazer uma analogia ou preferência para partido político, mas você vê que vira e mexe sai uma liderança do PT, justamente porque lá no PT a coisa é diferente, é totalmente diferente, é uma política dentro de uma política. Então, você pode não gostar ou gostar das lideranças que aparecem do PT, mas aparece liderança nova do PT. Aparece liderança nova no PT, diferentemente dos outros partidos mais tradicionais, né? Que seguram a cadeira, seguram o lugar para o filho, para o neto, para o sobrinho, e assim vai. Paulo Apolinário, vamos Queria lá. aproveitar que você comentou do PT. A impressão que a gente tem hoje é que, apesar, como as pesquisas mostram,
de não ter favoritismo, a esquerda parece ter se organizado melhor em torno de um nome ou de alguns nomes do que a direita em Ribeirão Preto, que parece estar patinando. Vai ter um candidato conservador, vai ter um liberal, vai ter centro-direita. Você acha que falta um candidato para a direita, para ser o candidato da direita ribeirão-pretana, ou a gente não vai ter isso? Olha, não tem, né? Eu não vejo candidato. Eu via o Gobi com uma chance muito grande de crescer. Ele tinha realmente uma chance de crescer porque ele não tinha rejeição na pauta bolsonarista, e ele conversa muito bem com o empresariado e é um cara estudioso, né? Então ele é um cara preparado, então, e muito preparado também para debate, né? Então assim, esse era o cara da direita, mas ela não aconteceu. Os outros candidatos, eu não vejo nenhum projeto, né? Por mais que pareça ser pequeno, mas apareceu um candidato que tem uma proposta do centro administrativo. Cadê as propostas dos outros candidatos da direita, né? E quando você encontra um candidato da direita, do Novo, por exemplo, que foi chamado a atenção pelo maior líder do bolsonarismo, que o Paulo Junqueira chamou a atenção dele, porque tentou ter visibilidade no evento dele, e também o próprio ex-presidente Bolsonaro ter negado um vídeo com ele. Aí você vê que, né, o correto era abraçar e trabalhar por um nome direita, mas assim, a direita não conseguiu se unir. Talvez o Gobi, se ele tivesse, ele conseguiria unir. Não acredito que todos os nomes, mas uma unidade maior da direita. Nós já temos na direita hoje campanha posta o André Trindade, se eu estiver errado me corrijam, Sim. por favor. O André Trindade, o Jason Albuquerque, né, que é pelo PMB, o André do União Brasil, o Jason do PMB, o Marco Aurélio pelo Partido Novo, o Ismar pelo Agir, isso, e o Coronel Uzai. Uzai vai? Vai. De candidato? Não deve ir, né? Não vai? O Podemos está... Mas aí você reputa o Ricardo aonde aí? Da esquerda também? Centro. O Ricardo está puxando o Tarcísio, mas ao mesmo tempo que é um diálogo com a esquerda, como que está? A gente conhece o Kassab, né? O Kassab está com... Na verdade, se você situar o bloco do PT, você goste, não goste, queira ou não queira, não tem outro candidato, não tem candidato à esquerda. Todos os demais candidatos, do Ricardo, que é o principal colocado nas pesquisas de opinião pública, até o menos credenciado, todos eles são de direita, uns mais, outros menos. Eu cheguei a ponto de entrevistar o presidente da Câmara hoje, aí, o Isaac Antunes, e ele me disse, quero ver alguém provar que é mais direita do que eu. Como se isso fosse uma gincana. Como se fosse uma coisa assim, não, eu sou da direita, o que preciso fazer? Xingar a mulher grávida? Eu vou xingar. Aliás, o Isaac não está aqui na minha lista. É possível, ele lançou candidatura a prefeito, pré-candidatura a prefeito. Se não for ele, é o nosso companheiro Lincoln Fernandes, que até na eleição passada despilava com o Ciro Gomes. Sim, mas que não colocou a pré-candidatura. Não, já colocou. Você colocou à disposição do partido para isso. Mas colocou à disposição do partido. Exato. Tá. Então é pré-candidato também. É possível? Lincoln? Eu não acredito numa candidatura do Isaac, né? Mas faz todo sentido o Isaac pleitear essa parte da direita, ele ser dono dessa parte da direita, porque é assim que se faz política, ocupando espaço, né? Agora, o nome do Lincoln, sim, vem sendo ventilado, sendo falado, muito porque a última pesquisa, o Lincoln pontuou 14%. Exato. Né? E 14% dentro de um espectro que ele tira votos, e que ele compete no mesmo espectro de votos com o Ricardo. É radialista, tem uma pegada mais populista. Então, assim, ele pega esse mesmo espectro. Por isso que faz todo sentido do Ricardo negociar com o Baleia
para evitar um efeito Igor também. Também mexe ou seja... Não, o Igor não é mais candidato, Não ele é, próprio não é. disse. Né? Candidato a vereador. Só para a gente fechar, temos 2 minutos. Na esquerda, Jorge Roque e Sueli. É possível essa dobradinha? Olha, Jorge Roque é o candidato efetivo, é o pré-candidato ao PT à prefeitura. Deveria ser possível, né? Eu não sei, logo no começo, a candidatura da Sueli foi muito mal conduzida e entrou um atrito com a militância do PT. Então, para se viabilizar em uma frente, e se falar em uma frente única, só está faltando a Sueli agregar. Mas a gente não sabe, pelo menos eu não sei e não imagino como que isso cai na militância, né? Porque o nome dela foi tão assim colocado e até por um lado das redes sociais assim com bastante imposição, que lá no PT é como eu digo, as coisas são outras. Você não escolhe não é o presidente do partido que escolhe o candidato. Você tem que entrar nas prévias e a coisa e lá o pessoal não aceitou. Então assim faltou assim um pouco de visão para que de futuro para falar o seguinte: amanhã vai ter que negociar com esses caras aqui do PT sendo vice ou ela sendo vice. Então eu não sei quanto a Sueli está machucada e que possa ter condições de fazer de fazer uma composição, mas claramente a esquerda precisa dessa composição. Mas ainda é possível, essa composição ainda é possível. Eu não sei se... eu acredito que sim, claro, política. Mas precisa ver qual o nível de implosão que vai acontecer dentro do partido. O senhor tem mais uma pergunta? Rapidamente. Não. Tudo Queria bem? fazer um comentário, mas deixa quieto. Tá bom. Bom, gente, nós estamos encerrando aqui, nós vamos com certeza ter que fazer um próximo programa, né, para falar de política mais para frente com o Ângelo. E te agradecer imensamente de você estar aqui com a gente. Legal, e poder eu que abrir, agradeço. né, as claras, o que por muito tempo ficou como pseudônimo. Não ficou no escuro, mas ficou como pseudônimo de Paulo Sartre. Ângelo Lopes, obrigado por estar aqui com a gente. Legal, eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui. Eu cheguei a pensar que eu poderia estar aqui um dia comentando política de uma maneira regular, né? E eu estou realizando um sonho, tá? De estar podendo estar no meio, sentado com pessoas que eu gosto, que eu admiro, pessoas até que eu convivi com elas enquanto personagem também. Muito. dividindo a vida, dividindo pauta também. E me confidenciou que eu via a gente sempre. Estava sempre legal. na nossa escuta aqui, não é verdade? Aliás, a revelação, quando ele se transformou de Paulo Sartre para Ângelo Lopes, foi no Pode Tudo. Foi. É verdade, Foi, é verdade. Pode Tudo. Pode E aí, tudo. assim, uma das pessoas que falavam que o Sartre era eu era o Kevenato. E Exato. as pessoas vieram falar, foi lá com o Kevenato falou, que isso, Fui eu Sartre que falei, subiu. fui eu que falei para ele. Tá certo. Ô Paulo, Aliás, obrigado por você ter vindo aqui também, né? E agradecer a Bel de Farias, ao Murilo Pinheiro, da revista Revide. Obrigado por você estar aqui. Vamos voltar, vamos fazer mais. Muito obrigado pelo convite. Falar sobre política em Ribeirão Preto é sempre muito legal aí com os convidados, com o Kevenato, com você, com o Ângelo e consciência para a população na hora do voto, né? É verdade. Zé, obrigado, viu, por você deixar eu apresentar aqui o teu programa no final de O semana. programa é seu, fique à vontade. É uma honra estar aqui. Obrigado. Nós voltamos na próxima semana. Lembrar mais uma vez o que eu lembrei no começo do programa, essa cadeira é do professor Sérgio De Grande, né, que a gente reverencia mais uma vez e agradece por todo esse trabalho durante tanto tempo aqui no Estúdio Tati no final de semana. E todos os programas, não só esse, mas todos os programas serão dedicados ao professor Sérgio De Grande. É você que ficou com a gente até agora. muito obrigado pela audiência, pela paciência e a gente volta na próxima semana com mais um Estúdio Tati, edição do final de semana. Até lá.